Então, eu vou falar de recursão hoje. A recursão é uma forma inteligente de resolver problemas, né? É o que a gente fala, é uma forma inteligente, só que ela tem um grande problema. Apesar de ser inteligente, apesar dela muitas vezes ser muito eficiente, né, em termos de velocidade, tá? Nem sempre ela é barata em termos de custo computacional. Ela é boa em termos de custo computacional, né? Porque ela acaba gastando muita memória. Se você não pensar direitinho, na hora de resolver o problema com recursão, você pode acabar tendo problemas bem graves aí, né? Enfim, a gente chama uma mesma função dentro da função. E se a gente não colocar um limite claro para essa chamada recursiva, isso pode ficar sendo rechamado, 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 rechamado até um determinado momento em que essas chamadas estão sendo empilhadas, né? Ele trabalha com o conceito de pilha, e isso vai ocupando a memória. Então, se ultrapassar a memória reservada para aquela aplicação que está sendo executada naquele momento, pode dar alguns tipos de erro, em geral, o famoso estouro de pilha e o Stack Overflow. O Stack Overflow não é só por conta de recursão, ele pode acontecer por diversas ocasiões aí. Mas é um dos problemas que pode gerar esse tipo de erro, tá? Então, é bom? É legal? Mas tem que ser usado com uma certa cautela para não correr o risco de você fazer coisa, de você ter efeitos inesperados, tá? Mas vamos tentar entender o que que é recursão propriamente aí, né? Uma função recursiva é uma função que chama ela mesma, certo? Então é uma função que dentro dela ela está chamando ela mesma, está rechamando ela mesma. E para isso ela vai ter sempre duas partes principais: um caso base e uma chamada recursiva. Então essa chamada recursiva é o que chama ela mesma. O caso base é quando ela para de chamar ela mesma e vai começar a voltar, né, o processo e fazer os retornos que tem que fazer. Eu já vou mostrar dentro do código aonde está o caso base e aonde está a chamada recursiva. Mas para a gente entender isso, vamos começar com um exemplo de código aqui para a gente tratar. Se vocês procurarem sobre recursão na internet, dois tipos de programa que vocês vão achar em qualquer livro de programação ou em qualquer site. É muito difícil encontrar exemplos diferentes desse, né, para quem está começando a aprender. Que é o exemplo de cálculo de fatorial e o cálculo da função de Fibonacci, tá? São esses dois exemplos que eu vou passar para vocês. Eu vou me manter aqui no que todo mundo sempre passa, tá? Mas existem vários outros exemplos, várias outras soluções que podem ser feitas utilizando essa ideia, né, de recursividade, tá? Então, esse aqui é o código de exemplo. E só isso daqui é suficiente para fazer o cálculo de fatorial de um número, tá? Mas antes da gente continuar, o que que é um fatorial de um número? Alguém lembra o que que é esse conceito de fatorial? É vamos dizer assim, uma série, né, de multiplicações. Então, por exemplo, vamos escrever aqui o 2. Assim, o 2 não, o 4. Pensei 2 e escrevi 4, né? O símbolo de fatorial é esse símbolo de exclamação aqui, tá? Isso está dizendo assim, ó, estou calculando o fatorial de 4. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? E aí é só você ver quanto que vai dar isso aí, né? 3 vezes 4, 12, 2 vezes 12, 24 vezes 1, né? Vai ficar no 24 aqui mesmo, tá? E dá para você calcular a fatorial de qualquer número, né? Você vai perceber que o resultado vai ficando bem grande, dependendo do número que você calcular. Você pode calcular o fatorial de 100? Pode. Só que isso vai ser 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, até 1. E aí, esse programa, né, no caso nosso aqui, ele auxilia esse tipo de cálculo, porque dado um número, se você colocar ele como parâmetro na função fat, que eu chamei aqui, ele vai me devolver o valor do cálculo do fatorial desse número, tá?
Pode ser que ele demore mais, pode ser que ele demore menos. Um número grandão como esse pode ser que demore um pouquinho para ser calculado, pode ser que não, depende muito do computador que você está utilizando e dos recursos que ele dispõe. De qualquer forma, isso é fatorial, tá? É você pegar um número e ir multiplicando pelos antecessores dele, de 1 em 1, né? Diminuindo de 1 em 1 até 1, até chegar em 1. E aí você multiplica tudo isso e você encontra o valor do fatorial. Para resolver isso de uma forma computacional, né, em um programa de computador, a gente pode fazer de forma iterativa, pegar um laço de repetição e ir repetindo N vezes até ele conseguir chegar no 1, né? Quer dizer, ele pega o 4 e multiplica pelo 4 menos 1, depois multiplica pelo 4 menos 2, depois multiplica por 4 menos 3, até que o número, né, n menos x aí, né, o número de voltas que deu, seja 1, né, que é a última multiplicação, e ele para, né? Iterativa é isso, né? Pegar um laço de repetição e ir repetindo tantas vezes quantas forem necessárias para calcular. Uma outra possibilidade é utilizar uma solução recursiva. Uma solução recursiva apresentada nesse código aqui, que é essa funçãozinha aqui, tá? Fat. Ela recebe um número inteiro. Esse número inteiro é o número que a gente deseja calcular o fatorial, né? E ela tem essa chamada recursiva aqui, que é o que geralmente gera dúvida com o pessoal, tá? O pessoal olha e fala, meu Deus, o que que é isso? Né? Ela está chamando ela mesma, então dá um nó na cabeça. Mas vamos ver se a gente consegue entender o que que é isso, né? Entender que existe um momento que ele vai parar de chamar ela mesma e vai começar a calcular os retornos das funções chamadas aí, tá? Bem, então para isso, eu vou fazer um exemplo calculando o fatorial do número 6, tá? Então, lembrando aqui, né? Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Aqui está a minha função, fat, tá? E ela recebe um argumento aqui que é um valor n, tá? Se eu estou passando 6 ali, esse 6 é o n, né? Dentro da minha função, n vale 6 nesse primeiro momento, nessa primeira chamada. E aí o que acontece? Ele faz um primeiro teste aqui, ó. Ele verifica se n é igual a 0. 6 não é igual a 0, você sabe disso, tá? Então ele não vai fazer o que está dentro desse condicional, ele vai vir para o senão. E no senão, o que, que ele faz? Ele multiplica o n, que vale 6, vezes o fatorial de n menos 1, ou seja, o fatorial de 5. Então, como ainda não chegamos em zero, ele faz uma multiplicação do n, do número atual, pelo fatorial, pelo retorno, né, da função. Como ela é uma função, então isso aqui vai me retornar alguma coisa, e eu fazendo esse cálculo, essa multiplicação, eu não estou multiplicando pela função, estou multiplicando pelo retorno da função. Quando ela me retornar alguma coisa, é por essa coisa que eu vou multiplicar o valor de n. Tá? E eu estou fazendo um fatorial de n menos 1, ou seja, eu estou calculando, eu estou chamando a função, só que agora com um valor decrementado. Talvez você já esteja mexendo aí na sua cabeça, os neurônios já estão funcionando aí, né? Estão pensando, puxa, se ele vai sempre chamando um n menos 1, decrementando, vai chegar um momento que ele vai chamar o fatorial de 0. E quando ele chamar o fatorial de 0, o que, que vai acontecer? Essa parte do condicional vai ser verdadeira. Quando essa parte do condicional for verdadeira, a gente vai ter um retorno bem definido, que é 1. E aí a coisa começa a voltar, a gente começa a entender os retornos das chamadas anteriores. Mas vamos ver isso de uma forma gráfica aqui, para a gente tentar entender o que está acontecendo, tá? Então aqui eu chamei fatorial de 6, tá? Quando a gente chama o fatorial de 6, por conta do condicional aqui da linha 6, né? A gente vai ter que, o que ela vai fazer é n vezes o fatorial de 5, ou seja, 6 vezes o fatorial de n menos 1, que é 5. Nessa chamada fatorial de 5, né, ele ainda não tem um retorno bem definido, e quando eu chamo o fatorial de 5, n também não é igual a 0, então ele vai calcular n vezes o fatorial de n menos 1, ou seja, 5 vezes o fatorial de 4. Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Segue uma sequência lógica, né? Eu acho que
Não é uma dificuldade tão grande. Quando ele chama um fatorial de 4, o 4 também não é zero ainda, né? Então ele vai chamar 4 vezes o fatorial do seu antecessor, 3. O 3 também não é zero, então ele vai chamar 3 fatorial de 2. 2 também não é zero, ele vai chamar 2 fatorial de 1. O 1 também não é zero, então ele vai chamar 1 fatorial de 0. Opa! Chegamos em alguma coisa interessante aqui. A partir desse momento, a gente verificou aqui que ele chegou na condição que a gente chama de caso base aí, né? Onde n é igual a 0. Então agora nós temos um retorno bem definido para essa função. O fat de 0 retorna 1. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai ser 1 vezes 1. O que significa esse quadradinho azul aqui? Significa que o fatorial de 1 retorna 1 vezes 1. Então, a ideia que eu falei de ir voltando, a gente vai voltando agora, porque agora a gente tem os retornos bem definidos, né? Então, eu fiz 1 vezes o fatorial de 0, que é 1. Esse é o retorno do fatorial de 1. Então, esse 1 volta para cá como retorno do fatorial de 1. Então, a gente vai fazer 2 vezes o 1, que é o fatorial de 1, né? 2 vezes 1 é 2. Esse é o retorno do fatorial de 2. Esse 2 vai ser substituído aqui no FAT2, porque é o retorno do fatorial de 2, então vai dar 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 é o retorno do fatorial de 3. Então a gente está devolvendo aqui, voltando, 6. 6 vezes 4, 24. Tá? Então 24 é o retorno do fatorial de 4, que a gente vai multiplicar por 5 nesse caso anterior aqui. 5 vezes 24, 120, que é o retorno do fatorial de 5. 6 vezes 120, que é o 720, que é o retorno do fatorial de 6, e acabou, né? Como a primeira chamada foi fatorial de 6, ele foi voltando, 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 até chegar na chamada inicial e finalizou. E vai retornar para a gente o valor 720, que é o valor do fatorial de 6. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é você chamar, a ideia da recursão é você fazer chamadas recursivas, ou seja, chamar a mesma função dentro dela, tá? Porém, existe um limite, existe uma condição onde ele vai parar de ficar se chamando automaticamente. No momento que ele parar, é que a gente vai ter os retornos, né? Que a gente vai conseguir ter os retornos bem definidos, e aí a gente vai voltando, tá? É um conceito semelhante ao conceito de pilha. É como se cada chamada fosse colocada na pilha para esperar o retorno de cada uma das chamadas. Quando ele chega no caso base, lá onde ele retorna 1, ele já consegue achar os retornos das funções anteriores, mais ou menos nesse processo que eu fiz aqui de ir voltando. Tá? Então, esse é um exemplo de uma função recursiva para fazer o cálculo de fatorial. Eu posso criar funções recursivas para resolver outros problemas também, tá? Nisso, a gente consegue agora dividir esse programa em duas partes principais, né? Temos uma parte aqui onde ele verifica que o n é igual a 0 e ele tem o retorno 1, ou seja, essa parte não tem recursividade, tá? E essa parte aqui de baixo, onde ele retorna n vezes o fatorial de n-1. Então, essa parte ele tem recursividade. Para a parte que não tem recursividade, a gente chama de caso base. E toda função recursiva tem que ter um caso base. Mesmo que o caso base seja não fazer nada. Mas ele tem que ter um caso base que vai definir o momento que ela vai parar de fazer chamada recursiva. Tá? E tem também, lógico, a gente está falando de recursividade, ela tem que ter uma parte que faça a chamada recursiva. Se não tiver essa parte, não dá para falar que é uma função recursiva.